Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre a história dos Bridgertons, especificamente sobre a segunda temporada e o segundo livro, que vai falar sobre o Anthony e a Kate. Então, se você não quer acompanhar spoilers, não veja esse vídeo, porque com certeza vai ter algumas coisinhas por aí. Basicamente, o que eu mais senti falta durante a segunda temporada foram das melhores cenas do livro. Eu senti que eles cortaram simplesmente as melhores cenas, algumas delas eles colocaram na série, mas de forma diferente, e ficou faltando alguma coisa ali, sabe? Outra coisa que não me agradou muito durante essa temporada foi que eu senti falta de cenas do Kate e da Anthony. Parece que eles ficaram tão envolvidos em mostrar outros plots e desenvolver personagens que muitas vezes nem são importantes no livro, ou até mesmo que eles inventaram e colocaram ali na história, e se esqueceram de mostrar o desenvolvimento dos personagens, mostrar os medos deles. Eles simplesmente apagaram o medo da Kate de tempestades. Se resumiu uma cena que era muito importante no livro, na biblioteca, dela tendo uma crise de pânico durante uma tempestade, e o Anthony vai lá ajudá-la. É uma cena muito fofa e muito importante para o desenvolvimento desse casal. E essa cena, na verdade, na série, foi apenas uma cena dela lendo um livro na biblioteca e falando: "Ah, eu não gosto de tempestades". Eu fiquei: por que tirar isso da série, né? Isso perdeu na caracterização da personagem. Então, uma coisa que eles acertaram muito na primeira temporada, que foi justamente essa caracterização dos personagens, mostrar bastante esses protagonistas, os medos, o relacionamento entre eles, o desenvolvimento desse relacionamento, que ficou tão bom na primeira temporada, e aqui eu senti falta de cenas entre os dois protagonistas. Eles ficaram a série inteira tendo problemas e discussões para ficarem juntos no último episódio, no final. Eu já tava pensando, gente, eles vão terminar a série e vai mudar aqui e ele vai casar com a Edwina na série, não vai ficar com a Kate, não. E aí, no fim, a gente teve basicamente 30 segundos de felicidade do casal casado, quando no livro eles se casam mais ou menos na metade do livro. Então a gente vai acompanhar esses personagens se conhecendo mais após o casamento e lidando ali com os problemas que eles vão ter. A gente vai acompanhar um Anthony se abrindo para Kate, contando mais sobre o medo dele de morrer devido à morte do pai. Então isso é uma coisa que a série não explorou muito também. E é muito bonito no livro ver esses personagens ajudando um ao outro, né? Se relacionando e estando lá nos momentos mais difíceis para cada um. Então, os personagens são muito ligados à família. No livro, isso é um ponto muito incomum entre eles, porque a Kate, ela é muito próxima da irmã dela e da madrasta, e isso é algo que eu também achei que falhou um pouco na série, porque eles criaram um plot de um jeito que as irmãs tiveram brigas, e tem uma cena que a irmã dela vira para ela e fala: "Você é minha meia-irmã". Isso jamais aconteceria no livro, porque elas são muito unidas, são muito próximas, tanto quanto os Bridgertons são. Então eu não curti esse plot que deixou as duas irmãs como se fossem meio que inimigas por causa de um homem durante a série. E a Edwina ganhou muito protagonismo, que eu achei desnecessário, porque no livro ela não é tão importante assim, ela não aparece tanto, e na série ela foi reduzida a uma personagem meio boba e inocente que estava ali fazendo tudo que a irmã dela mandava, quando no livro a gente sabe que não é bem assim. Ela tem opinião própria, inclusive ela desconfia que a Kate gosta do Anthony, que tem alguma coisa rolando entre eles. Tem até uma cena que ela pergunta para Kate no livro: "Mas por que vocês implicam tanto um com o outro?" E a Kate responde: "Ah, ele disse para mim que ele não consegue evitar me provocar." E a irmã responde: "Nossa, que incrível isso!" Então a gente vê que ela já estava suspeitando que eles se gostavam, que foi algo que na série passou bem longe, né? O próprio Anthony chegar a pedir a Edwina em casamento, chegar aí ao altar com ela, é algo que o personagem do livro também não faria. Então essa caracterização dos personagens ficou bem diferente na série do que no livro. Basicamente, eles pegaram os mesmos personagens e criaram uma história totalmente diferente. Outro personagem que eu não curti muito o plot foi a Penélope, e ela é a minha mocinha preferida. Eu simplesmente amo o livro que fala sobre ela e o Colin. Então, assim, para mim a principal falha da primeira temporada foi ter revelado que ela é a Lady Whistledown, porque isso tirou bastante o mistério. E, além disso, o jeito como eles fizeram essa revelação deixou a personagem como sendo
maldosa para outras pessoas, que é algo que no livro ela não é. Então, na primeira temporada, ela revela a gravidez da Marina, que também é outra personagem que eles inseriram ali, dando muita importância, que no livro ela basicamente é só citada como esposa do Sir Philip. Eu entendo que numa adaptação eles precisem desenvolver outros plots, né, para fazer uma trama maior, porque afinal é uma série de muitos episódios, mas eu não curti essa parte de inserir a Marina, porque além de ter deixado a Penélope como má, por revelar o segredo dela no Lady Whistledown, também deixou o Colin como um personagem muito bobo. No livro, ele é o meu personagem masculino preferido, ele é muito engraçado, e eu senti muita falta de ter cenas dele sendo hilário, porque não teve. Uma característica muito importante desse personagem também é que basicamente todas as cenas ele fala que tá morrendo de fome, tem sempre cena dele comendo nos livros. E na série é uma coisa simples, né, de ser resolvida, mostrar o personagem ali comendo alguma coisa, e eu não vi muito dessa personalidade do personagem sendo mostrado. Então, além desse fato na primeira temporada que eu não curti, na segunda eles insistiram em enfiar a Marina de novo, que eu não entendo porquê, e colocar o Colin lá de novo, indo atrás dela e sendo esse personagem que não tem a ver com o personagem do livro que eu imaginei e que outros leitores também sabem como são, que já leram essa história. E para piorar, a Penélope foi vista como maldosa de novo quando ela coloca aquelas coisas sobre a Heloise, que também é outro fato que eu e quem leu tem certeza que ela jamais faria com a melhor amiga dela. A amizade delas é muito bonita, muito sólida, é a minha amizade preferida nessa história. E não tem sentido ela falar mal da amiga dela, deixar ela mal daquele jeito, quando a gente sabe que, com certeza, ela ia preferir se revelar ao invés de ter que fazer isso com a amiga dela. Então, a personagem na série eu achei que foi muito distorcida nesse sentido, porque ela tem muito mais empatia no livro, eu acredito. Então, eu não gostei, porque uma amizade tão forte foi deixada, né? Simplesmente teve uma briga enorme entre as personagens quando elas nunca se desentendem no livro e termina a temporada com elas meio que de relacionamento quebrado, né? E eu fico, gente, como que eles vão resolver essa questão nos próximos episódios aí, se tiver novas temporadas? Então, foi algo que eu realmente não curti. E outra coisa também que eu vou acrescentar aqui é sobre o Newton, que é o cachorro dela. Eles colocaram ele ali em poucas cenas, só pra falar que colocou mesmo o cachorro, mas tem tantas cenas engraçadas dele que eu acho que seria fácil de colocar. Eu entendo que muitas vezes colocar um animal em cenas de filmes ou séries não seja tão fácil, mas, por exemplo, a cena que ele sai correndo no parque. Acho que não seria tão difícil colocar um cachorro correndo e depois os personagens correndo atrás dele e a cena do Anthony caindo no lago. Então essa foi uma cena que eles modificaram. A cena da picada da abelha eles também modificaram. Eu fiquei esperando sair o pedido de casamento ali daquela cena, mas aquilo ali foi só para mostrar para Kate na série que o pai dele tinha morrido por causa da picada da abelha. Então eu fiquei bem chateada com essas cenas importantes alteradas ou excluídas da série. Eu fiquei aguardando ansiosamente e não apareceram. Então eu fiquei bem desiludida, digamos assim. A cena do acidente da Kate também foi modificada. Então no livro o acidente acontece numa carruagem, então uma cena dele correndo lá a cavalo e declarando seu amor para ela, e mais uma vez isso não acontece na série. Então assim, para mim o principal erro foi deixar poucos momentos de amor entre os personagens. A única coisa que eu achei que foi bem explorada foi a dinâmica entre eles, de trocar frases provocativas, que acontece mais no início do livro, mas faltou os melhores diálogos entre os personagens em que eles realmente se conhecem e se amam. A série deixou o relacionamento deles, pra mim, como se fosse algo mais físico. Ficam ali somente irritando um ao outro, mas não chegam a se conhecer igual acontece no livro, né? Fica uma atração muito física, troca de olhares e tudo, mas faltou isso que é tão bem mostrado no livro. Por esses motivos, eu acabei não curtindo tanto assim essa temporada. Me conta aqui nos comentários se você já conhece essa história através dos livros ou da série, o que você achou. Beijos e até mais!